Olá, eu sou a Verônica Trevisan, consteladora familiar sistêmica, terapeuta sexual analítico comportamental, fundadora da marca Casamento Sistêmico. Hoje eu venho dar sequência à série Sistemicamente Falando. Essa série eu criei da forma que você consiga perceber, através de situações reais que eu trago dos meus atendimentos de consteladora de casais, como são situações que podem estar em nossos pontos cegos e, através desse olhar da constelação, você possa conseguir se identificar com situações que os clientes trouxeram para mim, dentro das suas questões de conflito, e esse pode ser um ponto de partida para que você traga a sua ampliação de consciência e consiga resolver situações, às vezes, que perduraram por anos. E hoje eu venho trazer um outro caso do meu livro. Esse livro eu escrevi para consteladores, onde na minha formação esse livro ele é incluído como material de apoio. E aqui eu conto todo passo a passo como eu faço a constelação de casais. E eu trouxe algumas situações não tão claras, só exemplos dentro do livro, onde a questão era uma e a solução veio através desse olhar das nossas lealdades inconscientes, do que nós repetimos de padrão e estão em pontos cegos. Então, o casal que eu atendi, eles trouxeram a seguinte questão: e nós não nos sentimos livres para estar na nossa relação. Era um casal que convivia bem e percebia algo muito preso para que a relação fluísse. Era como se eles não conseguissem realmente enxergar o porquê passavam por tantos conflitos, sendo que se amavam. E às vezes aparece muito essas questões. O casal não consegue entender porque, se há amor, como é que pode haver tanto conflito? E aí que a gente pode perceber que muitas das nossas questões podem ser de fundo sistêmico, transgeracional. E eu trago aqui a solução, que foi esse caminho onde eu trouxe para eles a imagem de fluidez, a imagem de liberação. A mulher que teve pais ausentes na infância não consegue dar lugar para a filha do primeiro casamento do marido. E o marido que se sente culpado pela separação. Então essa situação, ela foi muito clara. Quando eu comecei a conversar com esse casal, essa mulher, ela me trouxe a dor da ausência dos pais, que percebia que não era vista, que houve muito julgamento e sofrimento dentro da relação dos próprios pais e refletindo nela como filha. Já ele me traz a situação de peso da separação da primeira esposa, uma separação muito conflituosa e que ele também não conseguia acolher como uma relação que tenha sido boa, mesmo que dessa relação tenha chegado a sua filha. E o mais interessante nesse caso foi que essa mulher, ela se dizia muito acolhedora com a filha desse marido, com a própria enteada. E mesmo assim, quem não tinha essa relação saudável era o marido. Então ela acolhia e o marido com a filha se desentendiam. E como olhar para isso, entendendo que ela, sendo a segunda esposa e acolhendo essa enteada, ainda mesmo assim poderia ser um conflito. Olha o que estava nos pontos cegos. Bom, se ela me conta essas questões com os pais e eu percebo uma grande dor, e aí quando a imagem é colocada pelo casal, ela se coloca
entre os pais e ela se coloca ainda como uma criança. E aí sim, esse marido acolhe porque ele ressoa a dor dessa mulher. Porque para ele também essa filha que ela se coloca nesse lugar traz também uma obrigação para ele de cuidado. E o que acontece com a relação dele com a filha? Se distancia. Porque se ele coloca a esposa nesse lugar de filha, ele como pai, ressoando a culpa de não ter dado certo também a sua primeira relação, para ele fica mais leve olhar para a esposa como filha. E aí, claro, existe o desentendimento dele com a própria filha, porque esse lugar de filha já está preenchido pela esposa atual. Então não é fácil se nós não tivermos essa ampliação de consciência para entendermos exatamente qual era o movimento que estava sendo feito por amor. Porque foi por amor que ele acabou atraindo uma mulher que precisasse de um pai. E tinha um fato também mais relevante na questão conflito deles, que era que eles não queriam ter filhos. Ele pela dor de não ter conseguido ficar casado, criar essa filha junto com a primeira esposa, e ela por não confiar que um pai poderia ser amável, carinhoso, acolhedor com o filho, pela própria história que ela traz. E esse lugar da filha não vista, se eles tivessem filhos, ela perderia. Então tudo está a serviço de algo muito maior que a gente não entende, se não for pelo olhar profundo da constelação familiar. Por isso que muitas das nossas questões ficam ainda na sombra, porque precisa desse olhar, dessa ampliação de consciência para entender essas amarras, essas lealdades inconscientes. Então, nessa situação, qual foi a solução? Trazer essa mulher para o lugar de esposa, olhando para esses pais e agradecendo pela vida, dizendo que tudo foi como foi e que eles foram os melhores pais que ela pôde ter. Porque dessa forma ela conseguiu crescer, ser a mulher forte que ela é, entendendo que é possível que ela seja mãe. E faça que seja um pouco diferente, não rejeitando o que ela recebeu dos pais, porque esse também é o olhar da constelação familiar. E para esse marido, qual foi o posicionamento? Incluir a primeira esposa. Deixar essa primeira esposa com o que é dela. E ele se responsabilizando pela parte que cabia a ele. E aí sim, o lugar da filha ficou liberado. Porque para a filha, esse conflito com o pai também era a dor que ela trazia da exclusão da mãe. E assim foi o desfecho dessa constelação familiar. Compartilhando com vocês mais uma história de amor entre um casal. Um beijo grande e se inscrevam para receberem as notificações dessas lindas histórias a partir do olhar sistêmico da constelação familiar do nosso querido Bert Hellinger.